CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite. Boa noite, Mel. Boa noite aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos, Conceição. Vamos estudar estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, coletânea de preces espíritas, o item 62, prefácio, pelas pessoas a quem tivemos afeição. Como é terrível a ideia do nada, como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora por seu amigo perde-se no vazio, sem ter nenhum eco que lhe responda? Jamais conheceram as puras e santas afeições, os que pensam que tudo morre com o corpo. O mesmo ocorre com os que julgam que o gênio que iluminou o mundo com sua grande inteligência é uma ação da matéria que se extingue para sempre, como um sopro, e que do mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, só resta um pouco de poeira que o tempo dissipará fatalmente. Tá bom, faz a prece. Vamos voltar nossos pensamentos para Jesus. Senhor Jesus, Mestre infinitamente bom, aqui estamos, Senhor, reunidos em Teu nome, pedindo a Tua proteção, a Tua ajuda, que o Teu amor possa envolver todos nós, nos ajudando na compreensão do Teu Evangelho. Abençoa essa noite de estudo, abençoe todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Abençoa os internautas que de casa nos assistem, que todos possam ser envolvidos no Teu amor maior, que todos recebam a Tua luz, a Tua paz, que todos nós possamos nos elevar nesse momento e sentir a Tua presença amiga, sentir o Teu amor e o amor dos guias espirituais da nossa casa. Envolve o Nilton, ilumina ele, abençoa ele, para que ele possa nos transmitir os seus conhecimentos, que o Altivo inspire, que o irmão Luiz o inspire, e que os guias espirituais da nossa casa possam estar também conosco, nos ajudando. E que assim possa ser, graças a Deus. Graças a Deus. Então vamos lá, meus amigos. Estamos estudando o capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 28, que trata da coletânea de preces espirituais. Esse capítulo ele é riquíssimo em informações. A gente vai estudar sobre obsessão, sobre o anjo da guarda. Isso a gente já estudou, o anjo da guarda, né? Ou não? Eu não me lembro o nome, já estudamos. A obsessão é 81. É um capítulo riquíssimo. E hoje a gente está estudando o item 62. Um prefácio, né, que ele vai trazer as preces pelas pessoas quem temos afeição. Então só sabe a dor da perda de um ente querido aquele que perdeu alguém. É o que a gente usa, o termo que a gente usa, né? A morte é uma dor legítima. A morte é uma dor legítima. Está no livro dos Espíritos. Vê se você consegue achar essa questão ali, Conceição. A dor da perda de um ente querido, ela é legítima. E a gente sabe que tem grandes dores, a perda de um filho, seja quem for. Você não pode dizer para a pessoa, a minha dor é maior do que a sua. Não. Está na relação direta do sentimento que você tem com aquela pessoa. É o capítulo 28, item 62, o prefácio. Ontem mesmo a gente recebeu uma pessoa e que ela estava falando
do desencarne. Ela estava muito sentida. Tinha 2 anos que ela sentia, o esposo desencarnou. E ela estava muito sentida ainda. E ela relatou, a gente escutou, a gente ouviu o que ela falou. Já estavam juntos há 14 anos. Pelo que ela passou, era um casal unido, né, que se amavam. E ele, por um acidente, desencarnou. E eu senti o que ela estava sentindo, porque eu tive a mesma experiência. A minha dor é maior do que a dela? Não. A dor é proporcional à ligação afetiva que você tem com aquele, que você viveu, conviveu. Tem marido que dá graças a Deus que a mulher morreu. Tem mulher que dá graças a Deus que o marido morreu. É ou não é? É. Né? Então você diz assim, mas a dor de um filho, sim, deve ser muito doloroso para uma mãe. Mas eu não sou mãe. Mas eu sei o que é a dor de alguém que partiu para a pátria espiritual. Então, foi meu pai, foi a minha mãe, foi a minha esposa, foi o cachorrinho, foi o gatinho, foi todo mundo. Cada um no seu tempo. Quando alguém chega aqui, ontem a gente recebeu uma pessoa que estava muito dolorida porque o cachorro dela morreu. Eu não posso banalizar essa dor. Não posso. Eu tenho que respeitar a dor dela. Ela estava muito sofrida. Mas vamos tomar o passe. Vamos lá. Com o tempo ela vai se equilibrar. Você convive ali com um animal 10, 15 anos, 20 anos, como eu convivi com o meu, 17 anos. Pô. Você sente. Então é uma dor legítima. Vai lá, está num capítulo que fala da morte. Retorno da vida corporal. Vê se você acha essa questão aí. Então é uma dor legítima. E você precisa ser consolado. A doutrina espírita te consola. Quando a Lourdinha desencarnou, eu fiquei sem chão. Convivemos 40 anos, em torno de 40 anos, entre namoro, noivado, casamento, 40 anos. Eu namorava todo dia, viu? Então foram 40 anos. Casado, eu tinha que viajar de vez em quando, mas namorar eu não viajava, todo dia eu estava com ela. Estudamos juntos. Então você sente, sai um pedaço de você. A moça falou assim, poxa, mas você ainda viveu 40 anos, eu só vivi 18. Ela fez uma comparação, você ainda ter... Depois ela se arrependeu do que ela falou. Ela, não, mas tudo sofre, né? Ela voltou atrás. Porque a gente tende a dizer que a nossa dor é maior, mas ela não é maior, ela é grande para a gente, e cada um traz a sua dor. E a doutrina espírita é consoladora. Mesmo sendo espírita, eu sofri muito. Eu agradeço muito a um colega, ele começou comigo aqui, não está mais aqui, mas ele naquele momento, foi um momento pontual. Tem pessoas que são pontuais na sua vida, né? Aparece, te ajudam, em qualquer setor material, dá aquele empurrão, depois desaparece. E essa pessoa me ajudou muito. Me consolou muito. E porque foi um momento muito difícil para mim. Mas a gente vai superando. Hoje eu estou mais equilibrado, graças a Deus, graças ao trabalho, graças à visão, mas não diminuiu nem um pouquinho a saudade, nem o amor que eu sinto por ela. Não diminuiu em nada. O tempo vai fazendo a gente equilibrar a vida, a mente e continuar vivendo. A gente está no corpo, tem que continuar vivendo. Não diminuiu em nada. E o que consolou foi justamente a doutrina espírita, alguém que estava de fora da situação e como espírita que essa pessoa era, me consolou e me ajudou muito. Então ele está dizendo aqui, como devemos, como é terrível a ideia do nada.
E se eu não acreditasse em nada, tudo acabou, ali foi acabou, virou pó. Seria desolador, né? Para quem ama, sabe que o filho, a filhinha, o filhinho partiu e acabou, não tem mais nada? Eu acho que teria que estar aqui, mas eu não achei. Não tem problema não, deixa para lá. Não tem problema. Ela estava... no problem, não, deixa aí, não. Eu pedi para ela achar, ela não achou. É que tem uma questão que os espíritos dizem que a dor do desencarne de um parente é uma dor legítima. E a menina chegou aqui ontem, não tem problema não, Conceição, já disse o que é, depois a gente acha. Não tem problema não. Ela dizia assim, mas foi me orientado, foi me dito que eu não posso chorar, que eu não posso, porque eu atrapalho, eu não posso ficar falando. Ela estava sofrendo por isso. Ela estava sofrendo. E eu falei para ela, mas quem disse que você não pode chorar? Aí eu fui numa casa, foi em casa espírita de gente que não estuda, de gente que não tem sensibilidade, de gente que não perdeu ninguém. Por que você não pode chorar? Você pode chorar sim, você tem saudade. Você tem saudade de alguém, você não chora? Não tem problema nenhum. O que você não pode fazer é entrar em desespero. E essa fase das lágrimas, a psicologia estuda isso. Ela é natural. É natural. Depois você vai se reequilibrando. E quando eu penso muito em determinadas situações, eu ainda choro. Se vão aí 4 anos e 8 meses, eu ainda choro. Não choro desesperadamente, mas em algumas situações a gente fica comovido, a gente lembra. Qual o problema? Vou atrapalhar em quê? Certamente ela também chora, porque quem está do lado de lá sente saudade. Porque você morreu, você não virou fumacinha, não virou, sei lá o que as pessoas pensam. Ah, foi para o lado de lá, o mundo espiritual é lá. Não, os mundos se entrelaçam, o mundo espiritual é aqui. Tem uma porção de espíritos aqui sentados, ouvindo a gente. Está aqui, influenciam a gente, nós influenciamos a eles. E você tira o corpo de carne, você não esquece, você não vai lá para os páramos celestes, não. Você tem, que você deixou aqui quem você ama, o teu coração está aqui. Olha a mãe do André Luiz, ela foi para um lugar elevado. Ele ficou em região umbralina durante 8 anos, mas era ir ali constantemente visitá-lo. O irmão Clarencio estava lá, ele estava num lugar que ele não podia ascender, ele não via, até o momento que ele pôde ser resgatado. A mãe veio, ele veio vê-lo. Depois ela estava num lugar mais elevado, mas ele foi lá também ver onde que ela está, conversar com ela. O amor de mãe não acaba. O amor sincero de um esposo pela esposa e vice-versa não acaba. Pode estar de um filho para uma mãe, de uma mãe para um filho, pode estar do lado espiritual ou do lado material, encarnado ou desencarnado, não é diferente. É como se você passasse aqui com uma plaquinha, vivo. Vou falar entre aspas, né? Que vivo todo mundo está... Passou na porta, morto. É a mesma pessoa. Como a gente diz aqui. Quem está perto de morrer aqui? Deixa eu ver aqui, o mais velho aqui. Eu. Conceição. Aí Conceição... Tá do outro lado. Conceição levanta daqui, está meio velhinha já, né? Tropeça ali na escada, morreu Conceição aqui. A gente, Conceição, vamos acudir, mas já era, foi. Mas a Conceição não é o corpo, ela vai levantar com essa blusa de crochê, isso aqui? Não, é tricô. É o quê? Tricô. Tricô. Olha como é que eu entendo. É uma blusa de tricô rosa, é rosa, né? Eu não estou daltônico, não.
Ela vai aparecer aqui, o médio vai ver ela com essa blusa de tricô rosa, por cima de uma blusa de manga comprida azul, de florzinha, uma calça jeans. Eu não reparo, agora que eu estou vendo a roupa da Conceição. E de tênis. Comprou esse tênis caro ou é falsificado, Conceição? Mas com esse tênis dela aqui, rosinha, vocês vão ver a Conceição vestida aqui, caminhando. Ela é imortal. Nós somos imortais. E o sentimento que ela tem de amor, de carinho por nós ia continuar. Pela sua irmã, pela sua mãe, continuar o mesmo. Ela vai ter acesso a conhecimentos que está esquecido, no momento está apagado na mente dela, de outras existências, e vai continuar vivendo. Para quem fica, eu disse assim, eu pensava assim, para quem fica é muito doloroso, porque quem está do outro lado leva vantagem, né? Porque está sempre vendo a gente, né? Quer ver, dá uma olhadinha, né? A gente não vê. Eu creio que para quem fica é mais doloroso, mas não é tão menos doloroso para quem parte, não. Não é. Porque sente falta. Sente falta. Ah, o espírito desmaterializado está lá na frente, não está aqui na terra. E leva um tempo. Sente saudade do toque. Tem aquela música do Ghost que eu gosto muito, né? Que falta que eu sinto de te tocar, né? Falta do toque. Ele pede ali na letra da música: meu Deus, traga o meu amor o mais rápido possível para mim. Então, sente, o espírito sente. Aí você tem um consolo da doutrina espírita. Ela não morreu, ela está viva. Daqui a pouco vocês vão se encontrar. É consolador isso. É como alguém que viajou, que de uma hora para outra você vai ao encontro dele, não vai voltar para você, né? Você vai lá, você vai ao encontro. Daqui a pouco eu vou viajar para aí também, a gente se encontra. Ah, estou aqui. Eu preparei um lugar para a gente, tem um lugar aqui. Você vem para cá. Olha que coisa boa. Né? E você, é só ter paciência. É que a gente é impaciente mesmo, né? Mas só ter um pouquinho de paciência. Aí ele continua: como devemos lastimar aqueles que acreditam que a voz do amigo que chora por seu amigo perde-se no vazio, sem ter nenhum eco que lhe responda. Essa é a doutrina materialista. Morreu, acabou. Essa era a doutrina que vigorava na época de Kardec. Tinha acontecido a Revolução Francesa, os reis estavam sendo retirados dos tronos de todos os países da Europa, as universidades não respondiam, não correspondiam, não consolavam esse tipo de dor, os filósofos materialistas não tinham resposta para uma mãe que chorava a perda do filho, Deus tinha sido expulso da França com os Bourbons. Vem ali a doutrina espírita como uma resposta, com uma resposta plausível, uma resposta racional para aqueles que buscavam consolação. E estamos com ela hoje, graças a Deus, até hoje. Aí ele continua. O iluminismo começou ali no século XVIII, né? 18, 19, né? 1800, 1700 e pouco. Então os filósofos iluministas, época das luzes, a ciência, não é isso? Não é isso? Você que gosta de história, Marquinhos? A época das luzes, da ciência, período das luzes. Como um homem de bons sentimentos pode ficar insensível diante desse... Não atravessa agora não, espera um pouquinho. Não é agora aí. Não que você mandou ler? Não, agora não, espera um pouquinho. Eu, hein? Só um minutinho. Mandou eu ler. Aí, até saiu aqui o raciocínio. Aí vem vem a doutrina espírita. No meio de tudo isso, trazer uma resposta, trazer segurança para o homem.
Porque senão você se entregava ao suicídio. Você se entrega ao suicídio. O que a pessoa que se suicida pensa? Não acredita em nada. E se a pessoa que ficou por amor se matasse para encontrar outra? Ela não ia encontrar. Ela ia se distanciar mais ainda. Tem ali no céu e inferno uma mãe que se mata porque o filho morreu e ela se matou para ir ao encontro dele. Tem um pai que se mata, está lá a história lá, esses espíritos dão depoimento dele, para o filho não ir para a guerra, porque o arrimo de pai não ia para a guerra. Então o pai se mata para o filho não morrer na guerra. Olha que loucura! Que loucura! Então, apesar da boa intenção, ele cometeu um erro grave contra a lei. Não somente lei moral, lei física, tem as questões físicas. É o fluido vital que está em você, que é absorvido pelo perispírito, e ninguém pode fazer nada, tem que aguardar esse esvaimento do fluido vital. E como ficou a esposa vendo o pai morrer, o marido morrer? Como ficou o filho vendo o pai morrer por causa dele? Acabou a emenda pior do que o soneto. Fala, Conceição. Deixa a Conceição falar aqui agora. Não, eu não ia falar, você mandou eu ler, eu continuar lendo, eu comecei a ler. Lê o quê? Não era para ler, não. Não, ainda está aqui ainda. Tá bom, obrigado. Vamos lá. Daqui a pouquinho você vai ler. Como um homem, ali você vai ler. Estou explanando o que você já leu ainda. Eu estou explanando o que você já leu. Tá? Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo. O mesmo ocorre com os que julgam que o gênio que iluminou o mundo com a sua grande inteligência é uma ação da matéria que se extingue para sempre como um sopro e que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, só resta um pouco de poeira e o tempo de se parar fatalmente. E olha, Jesus está vivo. Jesus não morreu. Jesus é a nossa esperança. E quantos que dizem acreditar em Jesus se suicidam? O próprio Judas, que andava com Jesus, era amigo de Jesus, Jesus o considerava muito. Ele foi escolhido por Jesus e se suicidou. Parece uma incoerência, né? Mas entra a falta de fé. Então, Jesus, todo mundo sabe, Jesus nos aguarda, Jesus o abençoe. E por que eu vou me matar? Por que eu não vou ter fé, não vou acreditar que eu sobrevivo também? Essa semana, acho que eu contei aqui, vou contar de novo. Estou com pena de você, Maiara, por causa da filha. Tá tudo bem? Veio uma senhora aqui que eu conheço há muitos anos. O filho dela, meu amigo desde a infância, então mais de 50 anos. Era vizinho. O marido dela morreu. Amizade de mais de 50 anos. Frequentava uma casa um do outro e tal. E o seu Marques desencarnou, já com seus 90 e poucos anos. E ela está velhinha, está meio senil, meio senil. Senil o que é senil? Senil está esperto, está vivo. Ela está meio caduca, às vezes confunde. E eu falei com ela: e aí, dona fulana, como é que está a senhora? Como é que vai a senhora? Estou bem. Está com saudade do seu Marques? Aí eu falei o nome do moço, eu não queria expor ninguém. Mas, está com saudade do fulano? Marques é sobrenome, né? Está com saudade do seu fulano? Não, eu carrego ele comigo. Ela falou assim: ele está aqui. Eu falei assim: eu não sabia que ela era vidente. Eu pensei. Ela estava no carro, estava na porta do carro. A senhora está vendo ele?
Tá vendo? Ela veio aqui na casa, A senhora está vendo o seu fulano? Ele está aqui. Aí começou a abrir a bolsa, aquela bolsa de mulher, né? E a pessoa com a idade começa a futucar, né? Não acha nunca, né? Procura ali, procura aqui. Eu falei, o que ela está procurando ali? Ele está procurando. Eu pensei, é uma foto. Não, ela estava aqui, ele estava aqui. Eu falei, estava dentro da bolsa. Então ela não está vendo, é uma foto. Espera aí, Niltinho, ela me chama de Niltinho. Ele está aqui, eu vou achar. Aí abriu um fecheclé, abriu outro, fechou, abriu. Aí tirou um vidrinho. Ele foi cremado com um pouco de cinza. Olha ele aqui, eu não falei que ele estava aqui? Então, ele não está ali naquele vidrinho. É a fé, a crença dela. É a crença dela, né? Aí eu não sei também como é que está. O filho falou que ela está, a filha também falou que ela está meio, às vezes dá uma rateadazinha, né? Também já com 80 e pouco, perto de 90. Viveu a vida inteira, 50 e poucos anos de casado. 50 não, 60 anos de casado. 60? Quase 70 anos de casado, 60 e poucos anos de casado. Poxa, ela está na dela, mas ela não sente? Claro que sente. Os filhos falam assim, tem 5 filhos ela. Papai fazia a vontade dela em tudo. Era só ela espirrar que ele já estava junto. Os dois sempre juntos, unicarne, e ele fazia a vontade dela para tudo. Para tudo. Ela está sentindo? Ele está sentindo? Claro, não tem mágica. Você sente falta até das discussões? Sim. Deve ser isso aqui. Sim. Eu sinto falta que eu deixava a Lourdinha quase todo dia. Ela era muito metódica. Pensa numa pessoa metódica. Era ela, tudo certinho, tudo organizado. Ela ia tomar café, pegava os biscoitinhos, botava no prato, passava manteiga no biscoito. Se tinha queijo, cortava a fatia do queijo, botava um em cada um. Eu deixava ela fazer, eu pegava e comia. Ela ficava uma arara. Ela ficava danada. Ela, você quer que eu faça para você? Eu vou fazer para você. Você não faz isso. Eu digo, mas se você fizer para mim não tem graça, eu tenho que comer o teu. E às vezes eu deixava ela fazer e pegava até de implicância, às vezes não estava nem afim. Então a gente sente falta dessas coisas. As coisas, você vai dizer, pô, mas que bobeira, mas era a vida. Olha só, essa questão aqui mesmo, ganhou uma estrelinha. Ganhou 2 estrelinhas, pronto, está satisfeita? A pergunta 934 do Livro dos Espíritos, 934, a pergunta que Kardec faz aos Espíritos. A perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade esta perda? Entenderam a pergunta? Entendeu, Maiara? A perda das pessoas que nos são caras não é uma daquelas que nos causam legítima tristeza? Tanto mais legítima quanto é irreparável e independente da nossa vontade essa perda? E está perguntando se não é legítima essa tristeza, principalmente quando a gente não quer que o outro vá. Respondem os Espíritos, essa causa de dor atinge tanto o rico quanto o pobre. Representa uma prova ou expiação, e é a lei comum. Mas é um consolo poder comunicar-vos com vossos amigos através dos meios de que dispondes, aguardando que tenhais outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Isso aqui
tem um outro contexto aqui que a gente podia analisar. Como é no livro dos Espíritos, é isso aqui. Ele está dizendo que sim, ó. Então, é uma dor que nos causa legítima tristeza. Quando ele responde que essa causa de dor atinge o rico quanto o pobre, ele está dizendo sim, é legítima, é uma dor legítima. Dói. E por que eu não posso chorar? Obrigado. 934. E por que eu não posso chorar? Se é através das lágrimas, muitas vezes através das lágrimas a gente expressa a nossa dor, né? Senão você explode. Como pode ter certeza, aquele que partiu chora também. E é só ter um pouco de paciência. Daqui a pouco todo mundo vai se encontrar do outro lado. O Carlos falou que a dor é legítima e tal, mas o que a gente não deve é sustentar, alimentar sim, o sofrimento. Você não pode alimentar o sofrimento, não deve entrar em desespero. Você não deve entrar em desespero. Você precisa ser resignado. É uma prova ou uma expiação. Se for uma expiação, também é prova, porque toda expiação é uma prova. E se você está numa expiação, é porque você precisava passar por aquilo. Tem um porquê. Você precisava. Então, você precisa ser resignado. O desespero. Olha o ápice do desespero. Da mãe se suicidar para poder encontrar o filho. E quando a gente vê a mensagem, a gente fica com pena. Sente compaixão. Isso aí foi dado lá há 160 anos atrás, mas a gente lê hoje e sente, meu Deus, ela está desesperada, porque eu não me encontrei meu filho, onde é que ele está? Por que ele não está aqui? E o filho responde, pobre mãe, ela só aumentou o tempo, né, do nosso reencontro, que seria breve. É a lei. Como é que é lá? A lei é dura, mas é lei. Como é que é? Duralex sed led. É led ou lex? Led. L-E-X. Desculpe. Duralex sed lex. A lei é dura, mas é a lei. É a lei. Vai, Conceição. Como um homem de bom sentimento pode ficar insensível diante desse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não o gela de terror e não faz desejar que não seja assim? Se até o dia de hoje sua razão não foi suficiente para tirar suas dúvidas, eis que o Espiritismo veio dissipar toda a incerteza pelas provas materiais que oferece da sobrevivência da alma e da existência de seres do além-túmulo. Tudo bem, dá toda certeza, como a gente tem a certeza, mas não tira a dor da saudade. A gente está na matéria, essa matéria é muito bruta, você sente a falta do toque. Mas já dá uma consolação bem grande, né? Sim, porque sem dúvida. A ideia do nada, de você não é encontrar... pior. A ideia do nada é pior. Vai, Conceição. Também, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A esperança renasce, porquanto o homem sabe, de agora em diante, que a vida terrestre é uma curta passagem que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos aqui na terra não estão perdidos para ele, e que as mais santas afeições não estão destruídas sem esperança.
Então tá aí. É a consoladora, né? Aí vem a prece que a gente deve pedir, que Jesus o receba, que os bons espíritos levem o nosso pensamento até eles, né? Que a nossa separação é momentânea, porque muitos espíritos morrem, fica junto do ente querido, porque não consegue se afastar dele. E alguns casos até atrapalha a vida daquele que continua na terra, o de lá em cima, porque não aceita a morte, não aceita. Então a gente se consola, né? No final de uma prece aqui, ele diz assim: ó, como é doce e consoladora a certeza de que só há entre nós um véu material que cobre meus olhos. Enfim, então ele vai dizendo as preces que vocês devem ler, essas preces. Falei muito da Lurdinha aqui agora, né? Com certeza ela está ouvindo. Se ela estiver aqui, eu sei, ela está ouvindo. Se ela estivesse num lugar distante, ela seria atraída. Porque quando você pensa, você evoca. Quando você fala de alguém, quando você fala de uma situação qualquer, você evoca. Se a gente estivesse falando aqui do crime que aconteceu ali na esquina ou numa comunidade distante, você evoca. Pô, você viu o que aconteceu lá? Pô, mataram você, não sei o quê, bababá, aquelas conversas. O clima fica pesado. E quando você fala com amor, com carinho, daquele que partiu com saudade, você emite vibrações de amor, de carinho, de saudade. Né? O outro, vou abrir o parênteses aqui. A mulher tinha pavor de espírito. Aí disseram que o marido estava para lá, perto dela. Ela, não, aqui não, vai para lá. Aí a pessoa que contou disse assim: antigamente ela, vem cá meu amor, agora sai para lá, obsessor. Então vamos aqui para o item 64, dá mais uns 10 minutos de estudo ainda. Pelas almas sofredoras que pedem preces. Isso aqui é muito doloroso. Vamos lá, Conceição. Prefácio. Para compreender o alívio que a prece pode proporcionar aos espíritos sofredores, basta lembrar o seu modo de ação, como foi explicado anteriormente. Item 9 e 18, aí seguinte, do capítulo 27. Aquele que compenetrou dessa verdade, ora com mais fervor, pela certeza de não orar em vão. Aí vem a prece. Não, então vamos lá. Olha o que ele falou aqui. No capítulo 27, pedis e obtereis, ele diz que ele fala da prece. O valor da prece é muito interessante. Esse capítulo 27 que vocês devem ler. Prece pelos mortos, pelos obsessores, enfim. Mas vamos para aqui. Ele está dizendo que para a gente se reportar ao capítulo 17 e ver a ação da prece sobre aqueles que a gente ora. É no capítulo 27, desculpem, no 27. O 17 é sede perfeito. É o 27. A ação da prece, o bálsamo que o envolve. Porque quando você pede a Jesus, a Deus ou aos bons espíritos, você traz com o seu pensamento essas vibrações de alívio, de dor, de amor, de esperança. Eu só queria ressaltar, porque Marquinhos não veio na aula passada, mas na aula passada eu falei isso, na retrasada, como deve ficar, né, como não deve ficar, esses espíritos dessas religiões
que acha que morreu não adianta orar, porque ou ele foi para o inferno ou ele foi para o céu. Falei hoje no céu e inferno? Ah, é. Deve ser muito dolorido, né? Você precisando de consolo, ou você, que independente da religião que você professa, ninguém morre. Ninguém vai para o inferno, nem para o céu. É. E imagine esse espírito junto à família e a pessoa não reza por ele, não pede a Deus por ele, porque pensa que ele não está ali, que ele está no inferno ou ele está no céu. Mas como ele tem a religião, acha que ele está no céu. Por pior que ele tenha sido, ele aceitou Jesus, então ele está no céu. Como deve ser doloroso para o espírito, né? Aquele que parte. Fala. Deixa eu ler o 9 e o 18, que é pequenininho e é interessante. Tá, mas... Capítulo 27, que ele cita aí, item 9. Ação da prece e transmissão do pensamento. O item 9 é pequenininho. A prece é uma invocação. Por seu intermédio, entramos em comunicação pelo pensamento como ser a quem nos dirigimos. A prece pode ter por finalidade um pedido, um agradecimento ou uma glorificação. Podemos pedir por nós mesmos ou pelos outros, pelos vivos ou pelos mortos. As que são endereçadas a Deus são ouvidas pelos Espíritos encarregados da execução da sua vontade. As que são dirigidas aos bons Espíritos são igualmente levadas a Deus. Quando oramos para os outros, que não a Deus, eles são apenas intermediários, intercessores, porquanto nada pode ser feito sem a vontade divina. Então. Agora o 18. Não, tá bom. Não, mas o 18 vai falar mais sobre a prece dos sofredores. Não vai. Vai falar mais sobre ela. A prece é implorada pelos espíritos sofredores, ela lhes é útil, porque ao verem que se pensa neles, sentem-se menos abandonados, são menos infelizes. A prece, porém, tem sobre eles uma ação mais direta. Reanimam-lhes a coragem, provoca-lhes o desejo de se elevarem pelo arrependimento, pela reparação, e pode desviá-los do pensamento do mal. É nesse sentido que a prece não só consegue aliviar, como abreviar seus sofrimentos. Muito bem. Está mais dirigido, né? É porque como é mesmo curta, quando a gente lê muito assim, a gente não consegue assimilar de primeira. Vocês deem uma olhadinha em casa, né? Que tiver curiosidade, no capítulo 27, nesses itens que a Conceição lê. Aí vem a prece por um criminoso, é o mesmo princípio, né? Por um criminoso, ó. A caridade com os criminosos, a 67, do além-túmulo, deve ser. A caridade para com os nossos inimigos deve segui-los no além-túmulo. Então, não dizer como normalmente se diz, já, menos um. E aí continua. É preciso pensar que o mal que eles nos fizeram foi para nós uma prova. E ele vai falar aqui, é o mesmo princípio. Quando a gente vamos pegar uma história real, só vou contar a história e a gente vai encerrar, que nós estudamos aqui, você estava aqui, Marquinhos, e estudamos no livro Missionários da Luz, ou Mensageiros, livros mensageiros que nós estudamos, a reencarnação de Segismundo. Não é missionário da luz mesmo, a reencarnação. Mensageiro. É o missionário da luz mesmo. A reencarnação. Leiam os dois livros, que está num dos dois, mas é o Mensageiros. Está ali a reencarnação de Segismundo. Do missionário da luz, que vocês estão estudando agora. É o que está estudando agora? Então é o missionário da luz. É o missionário da luz, a reencarnação de Segismundo. Mas leiam os dois, que os dois são muito bons, os dois livros. Então, tá, uma estrelinha para você, Conceição. Tá bom, obrigada. Tá com 3 hoje já, tá? Já tá com 3. Vou sair daqui luminosa, toda estrelada. Tá com 3 estrelinhas. O Segismundo, o que Segismundo fez? Ele foi um criminoso. Olha só, ele ficou de olho na mulher do outro
Ele matou o fulano para ficar com a mulher dele, usou a mulher, abandonou a mulher acabou se prostituindo e desencarnou. Foi gente boa ou não foi ele? Gente fina, né? Gente fina. Amigo do Carlos, ele. Parceiro lá do Carlos. O que aconteceu com o Segismundo? Desencarnou também. Os 3 foram para o umbral, sofreram. Os amigos, eles tinham amigos em comuns, bondosos, desencarnados, resgatou os 3. E o Segismundo se arrependeu muito do que fez. E ele trabalhou muito no mundo espiritual. E angariou muitas simpatias. E eles conseguiram se perdoar, os 3. O Segismundo, Raquel e, como é o nome dele? Acelino. E o que eles combinaram? Os 3 voltar à Terra para reparar o mal. Acelino retorna, depois retorna a Raquel, os 2 se encontram, quando tem que se encontrar, a lei faz isso. Se reencontram na Terra, se casam, têm um filho e vai receber Segismundo como filho. E como Segismundo feriu Acelino na outra vida no coração, ele já traz no peito, no coração, a marca e vai se desencarnar com problema cardíaco. O Segismundo era inimigo? Naquele momento ali era, né? No momento em que os 3, né, o triângulo amoroso, eram inimigos. Ainda mais depois que ele fez o que fez. Mas quem é Segismundo hoje? A gente não sabe. Se esse espírito está muito na nossa frente, e pedimos a Deus, né, que ele tenha conseguido vencer tudo, o amor mútuo entre pais e filho, e Raquel o recebeu no seio com todo o amor. Com todo o amor. E os guias continuaram, que ele chama de construtores, até a idade dos 7 anos. Quantos anos tem a Mel? 6. Ainda está com os guias junto dela aí, hein? Trabalhando. Ela está ainda fixando os últimos laços perispirituais no corpo físico. Essa é a melhor fase para a gente educar. Né? E continuaram. Olha aí, então por que não orar por um inimigo? Alguém que te fez o mal. Por que não perdoar? Se todos nós precisamos também de perdão. É a oração que ele fala aqui pelos inimigos. Então a gente vai parar e depois na 69 semana que vem. Tá? Foi bom o estudo? Foi, né? Como eu sempre digo, se vocês fizerem assim, aí eu começo tudo de novo para ver se eu melhoro. Assim? Ninguém aguenta mais, olha o que ela fez com as 2 mãos. Então vamos fazer a nossa prece. E aproveitando o ensejo do estudo que nos tocou o coração, queremos rogar a Jesus pelos espíritos desencarnados que tanto amamos, que foram caros às nossas vidas, que eles recebam não somente o nosso amor, mas o teu amor, Senhor. Envolva-os em tuas vibrações, Jesus. Conforte-os, ampara-os, proteja-os. E com relação a nós, ajuda-nos a ter paciência, porque o reencontro acontecerá. Rogamos também, Senhor, por aqueles que não recebem preces dos seus entes queridos, porque têm uma crença diversa com relação à vida espiritual.
Que todos esses sejam nesse momento envolvidos pela mesma vibração amorosa, pela mesma vibração de segurança. Ajudai-os. Pedimos também, Senhor, por aqueles que porventura foram nossos inimigos nessa encarnação ou em outras encarnações, e aproveitamos para pedir perdão por eles e por nós. Ajudai-os, Senhor, pois são todos irmãos nossos. Encerramos pedindo por todos aqueles que sofrem, que choram no mundo espiritual, pelos irmãos suicidas, que iremos estudar na próxima semana, mas que desde já rogamos por eles, pelos criminosos arrependidos, por aqueles que não alcançaram o reino dos céus, como pede a rainha de França, que oremos por esses. Rogamos por esse espírito que foi rainha um dia, que ele receba as nossas melhores vibrações, que saia de alguns de nós, o nosso amor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe os nossos lares. Que Deus abençoe aqueles que nos ouvem à distância neste momento ou no momento que ouvirem a nossa prece. Que Deus abençoe a nossa humanidade. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe a nossa família. Que Deus abençoe a nossa casa espírita, a nossa casa de amor. Que ela continue sendo uma casa de amor. Que ela seja reconhecida no mundo espiritual e no mundo material como uma casa de amor. Com a tua presença sempre aqui, Senhor. Despeça-nos na tua paz. Que seja em nome da direção espiritual da nossa casa, o nosso irmão altivo, que assim representa todos. Dos espíritos guias aqui presentes, em nome do amor, do nosso amor, do teu amor, Senhor, mas acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, damos por encerrados os estudos da noite de hoje. Que assim seja.